Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos aqui para mais uma conversa, um papo Suprem. Hoje contando com uma pessoa com uma vida extraordinária, incomum, Ashta Mukta. Um nome que ele traz na tradição Mukta, ligado aos Vedas. Seu nome é Bartolomeu, mas ninguém o conhece. É Ashta Mukta. E ele tem um currículo incomum. Ele passou por várias coisas, ele fez psicanálise, né, na Associação Brasileira de Estudos Psiquiátricos, ou pesquisas psicanalíticas, mas ele também foi naturólogo, formado aqui pelo DF há 17 anos, e é onde ele chegou à medicina chinesa. Então, o interesse dele sempre foi o ser humano, a cura, o trabalho com as energias da natureza, e isso tudo ele vai contar para a gente. Inclusive, depois você conta um pouco a história da leitura do pulso, que ele faz de uma forma muito original. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco, como é que foi essa tua formação, que é tão diversificada? Bom, eu comecei justamente estudando dentro de uma base da natureza, né, a naturologia, e junto a esse curso, paralelo a esse curso, eu também fazia o estudo da medicina chinesa. Então, na medicina chinesa foi que eu fui encontrando cada vez mais elementos, até posso dizer energéticos, né, no ser humano, para que eu pudesse fazer uma abordagem de entendimento diferenciado do indivíduo, né. E daí eu fui conhecendo cada vez mais as leituras, como você falou do pulso, né? Eu fui conhecendo cada vez mais as leituras energéticas do ser humano baseado no comportamento dos órgãos, né? Que tem um embasamento teórico da medicina chinesa, né? Onde cada órgão tem a sua emoção, e dentro da leitura do pulso eu busquei o lado comportamental e não clínico como é tradicionalmente trabalhado. E isso é uma coisa que você tem há muito tempo, esse interesse mais da natureza, você não quis ir pelos caminhos convencionais? Não, realmente é muito, desde da minha tenra infância mesmo, eu sempre buscava muito o entendimento das pessoas, eu queria sempre entender o porquê das coisas, do ponto de vista do comportamento, né? Não só comportamento, mas como a leitura de determinadas atitudes, né, que a gente vê muito na sociedade, e isso foi uma coisa que me despertava muito curiosidade. Tanto que no início, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu já tinha curiosidade por coisas assim, onde esse assunto nos leva à espiritualidade, a questão do indivíduo enquanto ser energético, né? Então foi daí que eu fui buscando cada vez mais respostas para essa pesquisa, né, que desembocou nas matérias de naturologia, como a gente é levado, né, para esse tipo de caminho, né? Então a nossa energia vai nos guiando para que a gente vá buscando cada vez mais as respostas desses assuntos, que eu acho fantástico, né? E como é que foi esse início, esse quebra-cabeça? Como é que você foi? Porque você entrou, na época era ITTI, né? Isso. E no ITTI, como é que foi essa descoberta dessa integração de conhecimento? A coisa que eu mais achei apaixonante mesmo foi justamente na medicina chinesa. Porque na medicina chinesa, os órgãos, eles têm uma das características, que é a característica emocional do órgão. Então eu tenho aí que o fígado é o pai da raiva, o rim ele tem a ver com o medo, o pulmão tem a ver com a tristeza, o coração tem a ver com a afetividade. E dentro desse conjunto, a gente observa que dentro o ser humano está englobando isso. Isso tudo está dentro do ser humano do ponto de vista comportamental. Então, nessas experiências de vida, a pessoa pode gerar uma intensidade emocional muito grande, seja numa vivência afetiva, seja numa vivência de uma tragédia ou de um acidente, que o medo pode ser muito mais intenso dentro da pessoa, e dali não só ela vai gerar quadros psicóticos, mas ela também vai gerar quadros orgânicos mesmo, quadros patológicos, infelizmente, né? Que seguia a raiz das doenças. Isso. Hoje em dia, mesmo
a alopatia, ela fala muito, inclusive o câncer, né? Isso. Ligado com os estados emocionais, né? Uhum. O câncer basicamente ele é um sistema, uma das teorias que tem, existe um Dr. Hammer na Europa que ele fala que o câncer é um sistema de autodestruição que o ser humano cria. Né? Você tem ali um quadro celular onde ele se reverbera, ele se autocondiciona a ser contra as outras células teciduais. E o que acontece no micro, antes aconteceu no macro. Existe um momento de desesperança na pessoa, existe um momento de tristeza, de revolta, de não aceitação de determinado quadro de vida que ela está passando. E nesse contexto, você traz isso para dentro e em nível celular, aquilo ali pode ser somatizado em um tecido cancerígeno. Desorganiza. Exatamente. Desorganiza a estrutura natural. Exatamente. Interessante, né? Eu já li muito sobre isso, sobre os estados emocionais e principalmente, no caso, o câncer, né? Ligado à tristeza, né? Exatamente. Os sentimentos mais estagnantes, que é a tristeza, a desesperança, Depressão. o medo, né? Os estados depressivos, eles são quadros emocionais onde, quimicamente, no nosso corpo, existe uma alteração enorme em nível celular, em que alimenta, se já existe o quadro de câncer, alimenta ainda mais esse quadro. Você prolifera mais o quadro de câncer. E me fala uma coisa, como é que você se desenvolveu profissionalmente, né? Você fez o curso de psicanálise, né? Uhum. Você era naturólogo, se especializou em medicina chinesa. Qual que era o seu trabalho diário? Meu trabalho diário foi justamente dentro da área da acupuntura, onde eu fazia abordagem comportamental do indivíduo e buscava sempre conscientizá-lo daquilo que ele, digamos assim, estava fazendo com ele mesmo. Né? Uhum. E dentro da acupuntura que eu fui trabalhando cada vez mais essas questões de comportamento, essas questões de conscientização dos processos de vida de cada um. Então, cada um é um universo ali que a gente tem que esclarecer, conscientizar a pessoa daquilo ali, para que ela possa estar ali reconhecendo determinadas verdades que muitas vezes ela não... Quer dizer, você não se limitava só à aplicação das agulhas. Não, exatamente. Eu trabalhava, não só a medicina chinesa, ela abrange ali a acupuntura, a ventosoterapia, moxa bustão, ela tem uma série de outros elementos, aurículo, né? Mas, além desses recursos, né, de ação no corpo físico, eu também falo muito dessa abordagem de comportamento, né? A questão emocional. Você acompanhava, ao longo do tempo, a evolução dos processos psicológicos da pessoa? Sim. Tem muitas vivências, muitas experiências com pacientes, pessoas que tiveram, ao ter consciência da sua própria conduta, das suas verdades, e se propor a mudar, a ter uma visão diferente, ou um comportamento de vida diferente, uma atitude diferente, ela começou a mudar radicalmente o quadro dela. Pessoas que perderam peso radicalmente, em pouco tempo, mas por ter descoberto que tinha uma série de elementos que fazia com que ela se alimentasse muito, compulsivamente. Né? Existem pessoas que eram muito agressivas, que terminaram tomando consciência da agressividade, da origem dessa agressividade, e em parceria com a acupuntura, com o moxa bustão, com uma série de coisas que eu trabalhava com ela, inclusive até os florais também, que eu gosto muito de mexer com os florais, ela foi abrandando cada vez mais e entendendo. O princípio está em a pessoa ter a consciência de que o universo dela é que vai criar o mundo externo dela, e não o mundo externo que vai trazer para ela. Né? Então, esse despertar da pessoa é que faz com que a pessoa tenha uma nova visão de mundo, uma nova visão de vida, uma nova forma de se interrelacionar com o semelhante. Você diria que a tua formação em psicanálise
foi um dos fatores que fez você usar a acupuntura dessa forma? Porque a gente vê a acupuntura muito do ponto de vista técnico, né? Dói aqui, aplica lá, dói aqui, aplica lá, etc. Equilíbrio das energias. E é claro que entram as emoções. Mas você foi influenciado pela formação que teve para... Então, Tem a formação psicanalítica que me ajudou muito do ponto de vista cognitivo, de como as pessoas realmente trabalhavam a mente delas em um âmbito racional. O lado da espiritualidade me ajudou muito a enxergar o lado emocional das pessoas, o lado de onde a reconstrução era necessária. Porque a racionalidade é uma conduta hoje extremamente habitual no ser humano, há séculos, né? Você acabou desenvolvendo um sistema de leitura de pulso Sim. diferente do tradicional. Exatamente. Rapidamente, o que foi isso? É uma leitura onde eu pego as áreas de leituras tradicionais da medicina chinesa, eu extraio ali não só o baço, o pulmão, o fígado e o coração, e eu trabalho com o lado afetivo, da coragem, da força interior, das memórias de infância, pré-adolescência e adolescência, e ali eu passo para a pessoa as informações das vivências mais importantes que ela teve. É o que se fala em borracharia, é uma recalchutaria, né? Mais ou menos isso. O cara sai de lá zerado, né? É. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo desse primeiro bloco e voltaremos a falar com Ashta Mukta. Aí nós vamos entrar numa outra discussão. Voltamos já. Bem, amigos e amigas, voltamos a falar com Ashta Mukta, nominho meio complicado. E agora eu quero entrar numa outra discussão da sua formação, que é o xamanismo. Isso. Que está diretamente ligado aos estudos de naturologia que você fez. Exatamente. Né? Agora, eu queria que você contextualizasse um pouco o xamanismo, porque tem uma visão muito distorcida de xamanismo, né? Aparece um pessoal todo exótico, e quando você me falou há pouco do xamanismo como uma cultura tradicional, sim, antiga, em várias tradições. Isso. Como é que é tudo isso? O xamanismo ele vem de todas as partes do mundo, onde existiam aquelas civilizações extremamente antigas, onde ali existia a cultura de cada povo, de cada continente. Você tem lá os aborígenes na Austrália, você tem os siberianos, você tem aqui no Peru, você tem aqui no próprio Brasil, né, nosso querido Brasil. Então, os índios norte-americanos, existia toda uma cultura onde se trabalhava a tradição cultural dessas pessoas, e que mexia-se muito com o ensinamento enquanto ritos de passagem para as fases adultas, consciência da natureza, consciência dos matos, das selvas, dos animais, e também trabalhava muito com a transformação do indivíduo. Eu falo aí, onde a gente vai chegar agora, que é no xamã, né? Que é justamente o médico da tribo, que era aquele homem que entrava em vivências transcendentais, vivências onde se usava toda a medicina da floresta, que era passada de boca a ouvido, de tradição em tradição, para aquele que era o escolhido na tribo, para que ele desse continuidade àquele conhecimento mais magístico da selva, né? Então ali eles usavam as ervas, as plantas de poder, usavam ervas para curar, usavam vacinas, como tem o cambô, que é a vacina do sapo, né? Tem o rapé, tem a sananga, que é um colírio para os olhos. Então, essas medicinas que eu acabei de falar agora são justamente aqui, sul-americanas, né? Mas existem outras tradições, onde lá no Oriente se buscava os espinhos de árvore para se usar nos pontos do corpo, que isso aqui é o avô da acupuntura, né? Onde existia o casco do chifre do boi para se fazer a ventosa terapia. Então, todas essas tradições, elas foram, em alguns continentes, foram mais modernizadas, como eu acabei de citar, da medicina chinesa, e em outras foram mantidas o seu aspecto mais primitivo. Mas o que a gente mais
coloca aí também que uma abordagem xamânica, ela tem muito a ver com os elementos naturais mesmo, seja o chocalho, a entoação de mantras que seria, no caso, sons que os índios emitem, né? Então, esses, para fazer um trabalho de cura com a pessoa. Então, todo esse processo que o xamanismo trabalha, ele tem uma característica hoje ritualística, uma característica de uma abordagem tradicional, onde existe uma responsabilidade muito grande em cima daquele ato, daquela atitude, daquele trabalho para se ajudar uma pessoa. Existe uma palavra nas tribos, que chama panema. Essa palavra tem muito próxima do que a gente hoje entende como depressão, como tristeza, desânimo. E o panema é um quadro que existe nas tribos, e o xamã é que trabalhava em cima, seja com o rapé, seja com a sananga, seja com alguma planta de poder, né? E aí se trabalhava. Sempre, quer dizer, porque plantas de poder no sentido de usar o princípio ativo daquela planta. Os princípios ativos. Sem matar através de arco, e nem muitas vezes na medicina tradicional comum, eles jogam ácidos e outras coisas e tiram essa força vital e natural das coisas. Na realidade, o que se trabalha muito é com chás, com preparos e, por exemplo, a vacina... natura. Isso. A vacina do sapo que eu falei, que é o cambô, né, é uma resina que se extrai de uma ranzinha chamada filomedusa, né? Essa ranzinha, ela não morre, ela se mantém ali, você pega, estica os braços e as pernas dela e ali ele extrai aquela resina que fica nas costas, né, por uma reação química que ela tem no corpo. Ele extrai aquela cerazinha, parecida com uma cera, e é essa cera que você vai colocar no braço da pessoa para poder ter a reação, né, que vai dar ali, trabalha com imunológico, trabalha com todo o equilíbrio orgânico. Né? É uma riqueza extraordinária, né, de detalhes. E você aqui chegou a formar o núcleo xamânico Sagrada Luz. Isso. Depois de ter passado experiências com Wagner Frota, que ele introduziu no xamanismo. É uma grande pessoa e ele já vem de uma trajetória muito grande, que ele tem uma formação andina, tem uma formação muito ampla e tem um conhecimento vastíssimo. Então eu gostei muito de ter tido essas vivências com ele. Então eu quero entrar no final da nossa conversa, quando se fala de princípio vital, energia, essas coisas, cai-se muito no que hoje a física quântica tem se popularizado. É verdade. E você atualmente chegou nessa combinação do que seria a terapia quântica. Exatamente. A terapia quântica é justamente a resultante desse tipo de vivência. É tão interessante porque o que é tradição, né? O que veio da tradição ancestral, antiga, primitiva, você vai encontrar na física quântica, que nada mais é do que a expressão dos quadros emocionais das pessoas. Todo quadro emocional é uma expressão vibrátil. É isso que é importante as pessoas entenderem, porque emoção por emoção fica uma palavra. Emoção são estados vibracionais. Exato. Numa teoria da psicologia, da psicanálise, você tem que a emoção ela tem um fundo ancestral, diferente do que a gente chama de sentimento, que tem um fundo muito mais nobre. Então, a emoção, ela tem uma base ancestral, ela tem os quadros de pulsões, né? Que quando você reage... Atávico. Isso, você reage agressivamente, você reage com medo, você reage de uma forma a tua espontaneidade, ela traz uma expressão comportamental muito forte. Essa vibração, ela tende a ser mais densa. As vibrações de ódio, de medo, de sensualidades exageradas são vibrações mais densas. Ao contrário de uma vibração de compaixão, uma vibração de amor, que a gente está falando aqui da questão vibrátil, quando você vibra amor, quando você vibra perdão, quando você vibra compaixão, você está emitindo uma frequência muito mais superior, que é justamente o que em todo o campo religioso se pede. Ou seja, você encontra não só as filosofias, você encontra a ancestralidade, que a ancestralidade faz você ter a consciência de que tudo que você vibra vai gerar uma sintonia com o teu campo
de ação, com o teu ambiente de vida, com o teu lugar, com a tua família. Que reflete sobre você depois. Exatamente, vai voltar para você. Então, toda a consciência de que você é o autor da sua história, literalmente, que não existe ninguém fora que vai fazer uma alteração do teu destino, a não ser você mesmo, a não ser essa consciência mesmo. Quando você toma esse tipo de consciência, que você acorda para esse tipo de verdade, é que você vai descobrir que a tua vida ela é a resultante de uma série de atitudes que estão dentro da tua memória, dentro da tua consciência. Quando a gente nasce, a gente vem com uma memória ancestral dos nossos pais. Nós vivemos com uma memória da nossa, porque dentro da minha tradição é reencarnacionista, então tem toda essa ideia da memória espiritual e toda essa gama de informações que estão na nossa energia, que chamamos de karma, que vão ser construídas dentro da personalidade desse indivíduo. Então, esse é um ponto muito importante, quer dizer, então a terapia quântica está levando em conta as vibrações das emoções do meio, isso, o retorno sobre a pessoa, isso, e como isso que parece uma coisa sutil tem efeitos até graves, né? Com certeza. Como é que você atua como um terapeuta quântico? A abordagem justamente é aquela leitura do pulso que nós mencionamos e também das informações que a gente vai extrair da própria pessoa, porque dentro desse campo, eu estou falando de um campo energético, né? Eu estou fazendo uma leitura energética da pessoa. Um diagnóstico energético. Isso, um diagnóstico energético. E dentro dessa leitura é que eu vou conscientizar a pessoa. Agora, existe também os impedimentos, que são justamente a forma com que a pessoa vai aceitar isso ou não, né? Existem pessoas que às vezes não querem enxergar esse tipo de verdade. Eu procuro sempre conscientizar que essa é uma base teórica que tem um embasamento científico muito forte. Existe uma gama de cientistas em volta desse assunto quântico, emocional, vibracional. O Masaru Emoto mostrou na água, né, a reação das emoções. As emoções são... E a água é um elemento onde se tem ali a maior facilidade de captação emocional. E nós somos 80% água, gente. Então você imagina o que é o nosso corpo do ponto de vista emocional, né? No final da nossa entrevista, infelizmente, eu vou pedir que você então faça um resumo desse trabalho seu, que é um trabalho em comum, seguia te qualificar como terapeuta quântico, é isso? Isso, exatamente, terapeuta quântico. E que você desse uma mensagem para quem nos assiste sobre esse problema das energias, do efeito bumerangue, o que você faz volta. Queria ouvir tuas palavras. É muito importante colocar que cada pessoa observe a sua própria vida, observe o que acontece na sua vida, situações repetitivas, seja na área afetiva, seja na área de determinadas amizades, seja no emprego, seja em qualquer campo que você viva e qualquer campo que você está cada vez mais atuante, observe como acontece, o que você está emanando. É muito prático de manhã nós acordarmos e observarmos o sentimento que existe dentro de nós. Faça esse exercício. Procure silenciar a sua mente cada vez mais que você estiver sozinho. Não se volte tanto para os compromissos, porque os compromissos têm o seu momento certo de se desenvolver e de se concluírem. Então não tenham medo, porque o sentimento de medo simplesmente é a limitação de um movimento. Observe atentamente a sua energia, o seu pensamento e o que de tanto transita na sua mente. Seja silencioso com você mesmo, que muita coisa vai ser mostrada para você na sua consciência. Aprenda ao sentimento de amar. É uma pena que chegamos ao fim. Tem algum site, que você possa... Eu tenho uma página do Ashta Mukta, o canal no YouTube Ashta Mukta, e o Núcleo Xamânico Sagrada Luz tem no Face, né? Quem quiser, né? Quem quiser a gente fazer. Coloca como crédito. Olha, eu agradeço tua presença, aprendi muita coisa e nós esperamos o próximo programa e agradecemos a audiência.